Em Provérbios 31, 27, diz assim: Proverbios 31, 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Essa palavra eu sempre entendi Esta palabra yo siempre la entendí como das necessidades físicas da nossa casa. de las necesidades físicas de nuestra casa, De tudo que eu posso fazer, de todo lo que yo puedo hacer, do meu trabalho, de mi trabajo, de suprir a minha casa. de cumplir con todas las cosas de mi casa. Mas Deus veio me falar sobre essa palavra, Dios vino a hablarme sobre esta palabra, sobre esse suprimento. sobre ese, Suprimento, de eso que yo tengo que darle sim. No âmbito espiritual. en el ambiente espiritual. A mulher, La dentro mujer- da sua casa, La mujer dentro de su casa, ela é ponto de equilíbrio. ella es el punto de equilibrio. Vocês já perceberam isso? ¿Ustedes ya se dieron cuenta de eso? De que o humor da casa Que el ambiente de la casa depende muito de como está o nosso humor. depende mucho de nuestro genio, de nuestro humor. Quando estamos felizes, Cuando nosotras estamos felices, parece que o ambiente fica leve, gostoso. como que el ambiente de la casa queda alegre, tranquilo. Quando estamos estressadas, Cuando nosotras estamos estresadas, até nosso esposo, hasta nuestro esposo, cuidado, cuidado, perigo. hay peligro. Os filhos Los hijos já ficam cheios de cuidados de como falar. están ahí prevenidos, cuidando de cómo hablar porque la mamá está Estressada. brava, estresada. Nós também temos esse poder de estarmos tão cheias de Deus, Nosotras tenemos ese poder de estar muy llenas de Dios, que todo o ambiente da nossa casa que todo el ambiente de nuestra casa é influenciado por essa paz. es influenciado por esta parte. É influenciado pela alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Es influenciada por la alegría que viene a nosotras por el Espíritu de Dios. Esses dias eu estava muito tensa, muito preocupada. En estos días yo estaba muy tensa, muy preocupada. E meu esposo percebeu que eu não estava muito alegre naquele dia. Y mi esposo se dio cuenta de que yo no estaba muy contenta en ese día. E eu falei, vou orar. Y le dije, me voy a orar. Fui ter meu tempo de oração. Tuve un tiempo de oración. E depois de algum tempo na presença de Deus, Después de algún tiempo de estar en la presencia de eu Dios, voltei para o escritório yo me volví a la oficina e eu já estava cantando e nem percebi. y yo ya estaba cantando y ni me di cuenta. E ele me falou, Y él me dijo, você mudou, hein? Depois da oração. usted ahí cambió después de la oración. Porque à medida que o Espírito Santo vem e muda o meu estado de humor, a minha fé, Cuando el Espíritu de Dios viene, Él cambia nuestro estado de humor, cambia nuestro nivel de fe. nós mudamos e mudamos todo o ambiente à nossa volta. Y nosotras al cambiar, cambiamos el ambiente a nuestro alrededor. E veio a paz. Y viene esa paz. As circunstâncias daquele dia Las circunstancias de ese día não tinham mudado. no habían mudado. Eu tinha mudado. Yo había mudado Por ter estado exposta ao Espírito Santo de Deus. por estar expuesta al Espíritu de Dios. Quando nós lemos esse versículo de Provérbios 31, 27, Cuando leemos el versículo de Proverbios 31, 27, ao falar, atende ao bom andamento de sua casa, al decir, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. ese es el primer punto que yo quiero hablarles. Nós devemos suprir, nós devemos suprir a necessidade. entende? Nosotros debemos cumplir con las necesidades, suplirlas. Estamos acostumadas
a suprir a necessidade desta forma. Estamos acostumbradas a suplir las necesidades de tal forma. Faltou o lanchinho da escola do filho. Ah, faltaron las onces del niño. Ai, vou providenciar. Ah, yo las voy a traer. Deixe-me ver se tem alimento para a janta de hoje. Vamos a ver si hay los alimentos necesarios para la comida de hoy. Ah, como está a saúde dos nossos filhos? ¿Cómo estará la salud de nuestros hijos? E dessa forma, nós estamos sempre suprindo toda a necessidade da Y casa. todo el tiempo estamos siempre supliendo la necesidad de nuestra casa. Estamos sempre atentas Siempre muy atentas a tudo que precisam dentro de a casa, todo lo que se necesita dentro de la para casa. que nada falte. Para que nada falte. Não é assim? ¿No es así? Mas o que Deus quer, além disso de nós, Pero más allá de esto que Dios quiere, é que nós sejamos essa supridora espiritual. es que nosotras seamos las que suplan también lo espiritual. Que nós sejamos aquelas que estejam atentas ao que está passando. Él quiere que nosotras estemos atentas a lo que está ocurriendo dentro de la casa. Com o nosso marido, Con nuestro marido, nosso filho. con nuestros hijos. Qual a necessidade espiritual de cada um deles? ¿Cuál es la necesidad de cada uno de ellos? Você sabe, ¿Usted sabía? eu tenho 3 filhos, Yo tengo 3 hijos. lindos, Lindos. uma bênção de Deus. Una bendición del Señor. Uma está comigo aqui, Una de ellas está aquí conmigo. a Marina, não sei onde ela está. Marina está por Ah, ahí. tá ali a Marina, Allí está Marina. minha filha mais velha. Ella es mi hija mayor. Tenho o André e a Raquel. Y tengo a Andrea y a Raquel. Todos eles nasceram no Evangelho. Todos ellos nacieron en el Evangelio. Todos eles cresceram na igreja amando ao Senhor. Todos ellos crecieron en la iglesia amando al Señor. Mas todos eles Pero- tiveram um momento da sua vida Pero todos o cada uno de ellos en un momento de sus vidas começaram a se afastar um pouquinho se comenzaron a apartar un poco dos caminhos do Senhor. de los caminos del Señor. Ter suas dúvidas. Tenían sus dudas E nesse momento, y en ese momento a Lúcia, mãe, Lucía, la mamá, precisou estar atenta espiritualmente a cada uma dessas necessidades que estavam acontecendo com tuvo eles. que estar atenta ante esas necesidades que tenían cada uno de ellos. E aprender a buscar em Deus como supri-los e como trazê-los de volta ao Senhor. Y tenía que aprender a cómo suplir esa necesidad que ellos tenían y hacer que se volvieran al Señor. É essa atenção que nós temos que ter. Es esa atención que nosotras debemos tener. Às vezes seu esposo está tenso, nervoso. Muchas veces nuestro esposo está mal geniado, está estresado E nós ficamos bravas y nosotras quedamos bravas e queremos a atenção dele. y queremos la atención de él. E não paramos para perguntar ao Senhor: Y no paramos para preguntarle al Señor, como posso ser uma mulher de Deus para Ele agora? ¿cómo puedo ser una mujer de Dios para él ahora? Como posso suprir o que Ele está precisando e o que está fazendo Ele ficar desta forma? ¿Cómo puedo suplir lo que él está pasando? ¿Cómo puedo ayudarlo a que él pase esa situación? Aí nós vamos para o segundo ponto. Y ahí nosotros vamos para el segundo punto. Aprender a ir até as regiões espirituais. Aprende a llegar en los lugares celestiales en Cristo. Vamos ler Efésios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quando você precisa de alimento, Cuando usted necesita de alimento, vai ao mercado. usted va al supermercado. Precisa de remédio, Cuando usted necesita del remedio, vai à farmácia. usted va a la droguería. Quando precisa de carne, Cuando usted necesita de carne, vai ao açougue. usted va a la fama. Quando você precisa de
milagre, cuando usted necesita un milagro, quando você precisa da mão de Deus, cuando usted necesita de la mano de Dios, quando você precisa de paz, cuando usted necesita de paz, quando você precisa que a alegria volte à sua casa. cuando usted necesita que la alegría regrese a su casa, Você tem que aprender a ir nas regiões celestiais. usted tiene que aprender a ir a las regiones celestiales. Muitas vezes nós não sabemos chegar às regiões celestiais. Muchas veces nosotras no sabemos llegar a las regiones celestiales. Nós, diante da necessidade, Nosotros delante de la necesidad, de necessidades espirituais da nossa casa, de las necesidades espirituales de nuestra casa, ficamos travadas, quedamos quietas, paradas. paradas. Não sabemos como agir. No sabemos cómo hacer, cómo reaccionar. O diabo lança mentiras na nossa mente, El diablo lanza mentiras a la mente de que não vai ter jeito, de que no va a tener de que é o forma, fim. de que va a tener el fin. E nós ficamos paradas. Y ahí quedamos paradas. Uma vez, Una vez, eu estava andando, quando criança ainda, cuando yo era una niña, eu sempre tive muito medo de altura. y yo siempre tuve mucho miedo de la altura, E confesso, y confieso, ainda não fui liberta. aún no fui libre, Ainda tenho medo de altura. aún tengo miedo de las alturas. Mas meus amigos estavam num muro, andando no muro. Y estaban unos amigos andando en un muro, E eu quis fazer igual. y yo quería hacer lo mismo. E subi no muro. Y me subí en el muro, E comecei a andar. y comencé a caminar. O medo tomou conta de mim de tal forma El miedo me tomó de tal forma que eu, num determinado momento, parei. que en un determinado momento me paré. Simplesmente eu não podia Simplemente yo no podía. nem ir para frente, nem ir para trás. No podía ir ni para adelante, ni podía ir para atrás. Fiquei paralisada. Quedé ahí, paralizada. Precisei, obviamente, de ajuda Ahí inmediatamente me ayudaron a sair daquele lugar. para salir de ese muro. Quando nós não sabemos ir às regiões celestiais, Cuando nosotras no sabemos ir a las regiones celestiales, o que mais acontece lo que más sucede são mulheres de Deus, que mujeres de Dios, cheias do poder, llenas del poder, diante da dificuldade, delante de la dificultad, paralisadas. ahí, paralizadas. O medo paralisa El miedo paraliza e nos impede de chegar no lugar onde nós temos y nos impide llegar al lugar que nosotros tenemos, toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús. Nós, para irmos na região celestial, Nosotros necesitamos ir a las regiones celestiales. para chegar neste lugar, Para llegar en ese lugar, precisamos de um guia. necesitamos de un guía. Nós não sabemos o caminho, Nosotros sabemos el camino, mas nós temos um guia que é o Espírito Santo pero de Deus. nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia. El Espíritu Santo de Dios es nuestro guía. Ele deve ser o nosso guia todos os dias da nossa vida. Él tiene que ser el guía todos los días de nuestras vidas. O Espírito Santo não pode ser somente aquele que respalda, El Espíritu Santo no solamente puede ser aquel que respalda, porque o que respalda porque el que respalda está atrás. está es atrás. Eu vou à frente Usted va al frente, e digo: Espírito Santo, vem. entonces usted dice, Espíritu Santo, venga. Não. No, Espírito Santo também não pode ser só aquele seu amigo. el Espíritu Santo no solamente puede estar atrás, Oh. Él quiere ser amigo. Sim, amigo. Hola, amigo. Mas não pode ser só amigo. Él no solamente puede ser Porque fala amigo. assim: vamos, Espírito Santo. Vamos, Espíritu Sim, Santo. vamos. Sí, Sim, vamos conversando. É Vamos bom, conversando. Es bueno, mas não é o suficiente. pero no es lo suficiente. Para chegar nas regiões celestiais, Para ir en las regiones celestiales, você tem que falar: Espírito Santo, usted tiene que hablar, Espíritu Santo, vá à minha frente. vaya ya al frente mío. E eu vou andar segundo eu o vou caminho que você A determinar. estar caminando según el camino que usted determine, Espíritu Glória Santo. a Deus. Gloria a Dios. Se todos os dias Si todos los días você acordar usted
se despierta e pedir que o Espírito Santo vá à sua frente. y le pide al Espíritu Santo que vaya en su Ele frente, será a tua inspiração, Él va a ser tu inspiración, o teu discernimento, Él va a ser tu discernimiento para entender as necessidades espirituais da tua casa. para que tú entiendas las necesidades espirituales de tu casa. Mas Ele será também o teu guia, Pero Él también será tu guía te levará pelo caminho que você deve y seguir. te llevará por el camino que tú debes seguir. Ele vai guiar a tua oração. Él va a guiarte en la oración. Ele vai guiar como você deve falar com Deus. Él te va a guiar para que tú hables con Dios. E quando a dor é muito intensa, Y cuando tú adores va a ser intenso. Ele vai gemer com gemidos inexprimíveis Porque- diante do Senhor por você. Porque Él va a estar con gemidos indecibles dentro de usted. Quando nós chegamos nas regiões celestiais, nesse caminho das regiões celestiais, Quando nós nós temos que ir para o terceiro ponto. Cuando nosotros vamos a esos lugares celestiales, nosotros vamos al tercer punto. Fé inabalável no Deus em quem eu tenho crido. La fe inamovible en el Dios en que he creído. Oh, aleluia. Você sabe quem é o Deus que você crê? ¿Usted sabe cuál es el Dios que usted cree? Você sabe quem você é Usted- para esse Deus? ¿Usted sabe quién es y quién es ese Dios? O Deus em quem nós temos crido En el Dios que nosotros hemos creído é um Deus de todo poder. es un Dios de todo poder. É um Deus que sabe todas as coisas. Es un Dios que sabe todas las cosas. É um Deus que se importa, Es un Dios que se importa, cheio de misericórdia, lleno de misericordia, cheio de compaixão, lleno de compasión. e que preparou o caminho para nós através de Cristo. El que prepara el camino a través de Cristo para cada una de nosotras. E principalmente, Y principalmente, Ele decidiu Él decidió te tomar por filha, de tomar por hija, te adotar, de adoptar, colocar no seu nome o nome Lúcia, filha do Deus Altíssimo. y Él coloca, Lucía, eres hija del Dios Altísimo. Meu nome não é só Maria Lúcia Zagato Tomasi, é tudo isso meu nome, gente. Mi nombre no es solamente María Lucia Zagato Tomasi. Comprido, né? Larguito, ¿no? Mas é Maria Lúcia Zagato Tomasi, filha do Deus Altíssimo. Mi nombre es María Lucía Zagato Tomasi, hija del Dios Altísimo. Glória a Deus. Repete seu nome Repita su nombre e coloca filha do Deus Altíssimo no y final. coloque al final, hija del Dios Altísimo. Oh, sabe o que isso significa? ¿Usted sabe lo que eso significa? Significa que nós temos um Pai Significa que nosotras tenemos un Padre que vem e olha a nossa necessidade, que mira nuestra necesidad, que tem compaixão ao ver o nosso clamor, que tiene compasión al escuchar nuestro clamor. e um Deus que não dá pedra no lugar de pão. Y Él no es un Dios que da una piedra en lugar de pan. Quando nós temos essa fé inabalável, Cuando nosotros tenemos esa fe inamovible, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, cuando nosotras sabemos quién es nuestro Dios, nós não chegamos em oração nosotros no llegamos sin oración, com lamentos. con lamentos. Pobre de mim, Pobre de mí, olha só que tristeza. mire qué Ninguém me tristeza, ama. nadie me ama, Ninguém se importa. nadie se importa Se o conmigo. Senhor se importasse. Ay, si el Señor se importara por mí. Escuta aqui. Escúcheme, Muitas chegam na presença de Deus, muchas llegan a la presencia de Dios, mas não estão falando com Deus. pero no están hablando con Dios. Estão falando com si próprias. Están hablando consigo mismas. Pensa sobre isso. Piense sobre eso. Quando nós chegamos nessa lamentação, Cuando toda, nosotros llegamos en esos lamentos, nós estamos falando da nossa alma para a nossa alma. estamos hablando de nuestra alma para nuestra alma.
é como chorar na frente do espelho. Es como estar llorando al frente de un espejo. Alguém já fez isso? ¿Alguna vez Yo usted ya. ya hizo eso? Você já fez? ¿Ya lo hizo? Quando criança gosta de fazer isso, né? Cuando uno es niño, ya normalmente lo hace. Se pone al frente del espejo. E quando você chora na frente do espelho, o E que qua- acontece? Y cuando usted llora al frente del espejo, ¿qué sucede? Você chora mais. Usted llora más. Você fica com pena de você mesma. Entonces usted queda con esa pena de sí misma. E às vezes a nossa oração, Y muchas veces nuestra oración, se fosse oração, né? bueno, si fuese oración, É como chorar na frente do espelho. es como llorar al frente del espejo. Não produz nada no mundo espiritual. No produce nada en el mundo espiritual. Só saímos daquele lugar depois Solo salimos después de ese lugar de oración com mais pena de nós mesmas. con más pena de sí mismas E com um sentimento de derrota. y con ese sentimiento de derrota. Mas quando sabemos quem é nosso Deus Pero cuando nosotras sabemos quién es nuestro Dios e entramos na presença dele com corpo, alma e espírito, y cuando nosotras entramos con cuerpo, alma y espíritu, nós já entramos em sua presença declarando o seu poder. nosotros ya entramos en su presencia declarando su poder. Pai, Padre, eu sei que é difícil o meu caminho. yo sé que es difícil mi camino. Eu sei que eu preciso de um grande milagre. Yo sé que necesito de un gran milagro. Mas o Senhor é o Deus do milagre. Pero el Señor es el Dios del milagro. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito. Yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas. E eu te louvo por essas Y grandes yo coisas. te alabo por esas grandes cosas. E eu sei, Senhor, Y yo sé, Señor, que o Senhor está à minha que frente. el Señor está al frente mío. E eu terei vitória. Y yo tendré la victoria. E pela tua mão de Y poder, por tu mano de poder, repreende todo espírito contrário. reprende todo espíritu contrario. Você percebe a diferença? ¿Usted percibe la diferencia? Eu conheci uma vez uma senhora, Yo conocí una vez a una señora, muitos anos atrás. hace muchos años atrás, E ela se lamentava o tempo inteiro. y ella se lamentaba el tiempo completo. E sua família, Y su familia, que todos serviam ao Senhor, que todos servían al Señor, mas sempre com problemas, pero siempre con problemas, sempre com situações nunca resolvidas, siempre con situaciones nunca resueltas, nunca com testemunho de vitórias. nunca contaba un testimonio de una victoria. E ela dizia: Y ella decía, mas eu oro tanto, mas yo oro tanto. vai falar assim, hein? No vaya a hablar así, ¿no? Eu oro tanto. Ay, yo oro tanto. Não era oração, No, no es la oración. era chorar na frente do espelho. Es orar en el frente de un espejo. Porque quem ora tanto de verdade, Porque el que ora tanto de verdad, não fala, eu oro tanto. no habla, yo oro tanto. Fala, eu tenho um Deus de poder. Diga, yo tengo un Dios de poder. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quarto ponto. Cuarto punto. Manter-se firme nas circunstâncias contrárias. Mantenerse firme en medio de las circunstancias adversas. A gente tem aprendido com os nossos pastores Nosotros hemos aprendido con nuestros pastores o poder el poder da visualização, de visualizar dos sonhos. los sueños. E eu tenho tido experiências tremendas este ano, principalmente, Y yo he tenido unas experiencias tremendas, principalmente en este año. aprendendo essa palavra dentro do meu coração. Aprendí esta palabra dentro de mi corazón. Por muitos anos, Por muchos años eu ouvia yo lo escuchaba no meu coração en mi corazón e na minha mente, y en mi mente. mas não tinha entrado essa verdade Pero esa verdad no había entrado em meu espírito. en mi espíritu. Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, Hace como 1 año y medio atrás, a verdade entrou no meu espírito. la verdad entró en mi espíritu. E eu pude entender o poder Y yo pude entender el poder de orar, de orar, de declarar, de declarar, visualizando visualizando os meus sonhos. mis sueños. E queridas, Ay, queridas,
Eu tenho visto o Senhor agir de uma forma tremenda. Yo he visto a Dios actuar de una manera tremenda. Mas Ele me ensina muito. Pero Él me enseña mucho. E Ele me permitiu várias vezes, Y Él me permitió varias oportunidades durante essas orações, durante esas oraciones, ter batalhas aparentemente perdidas. batallas aparentemente perdidas. E naquele momento, Y en aquel momento, o primeiro pensamento, el primer pensamiento, vinda do inferno, viniendo del infierno, viu? Não adiantou nada. ¿sí ve? No sirvió de nada. Mas logo, Mas después, a verdade que está dentro do meu espírito la verdad que está dentro de mi espíritu diz: aquieta-te, Satanás. dice, quédate quieto, Satanás, E aquieta minha alma, y esté quieta mi alma, porque o Senhor prometeu e Ele cumprirá. Porque- E continuo orando sobre aquilo. porque el Señor prometió y Él cumplirá aquello que Él me prometió. Amém. Amén. Talvez você saia deste lugar Tal vez usted salga de este lugar depois de tanta intercessão pela sua família después de tanta intercesión por su familia e ainda veja circunstâncias contrárias. y aún usted vea las circunstancias adversas. Se mantenha firme, Usted manténgase firme, mantenha-se na promessa. manténgase en la promesa. Ore a palavra de Deus. Escuche, vea la palabra de Dios. Tem passagens na palavra de Deus Hay pasajes en la palabra de Dios que são promessas firmes para nós. que son promesas firmes para nosotras. São remas de Deus para a nossa vida. Son remas de Dios para nuestras vidas. Pega a Bíblia, Coja la Biblia, lê aquela palavra lea la palabra e vai lendo alto y vaya leyendo e vai declarando: alto. Vaya eu e minha declarando. casa serviremos ao Yo Senhor. y mi casa serviremos al O Señor. meu esposo será um homem comprometido com Deus. Mi esposo será un hombre comprometido O con Dios. Espírito de Deus está sobre a minha casa. El Espíritu de Dios está sobre mi Não casa. serei confundida. No seré confundida. Amém? Amén. Dessa forma você vai entrar diante do Senhor. De esta forma usted va a estar delante del Señor. Não seja enganada. No sea engañada. Não se paralise No se paralice por quando acontecer uma situação contrária na sua vida. por lo que haya pasado contrario en su vida. Talvez você esteja orando por um filho que está no vício Tal vez usted esté orando por un hijo que esté en el vicio. e você vê ele em uma situação muito difícil depois da sua oração. Y tal vez usted lo ve en una situación muy difícil, aún después de su oración. Mantenha a sua fé. Mantenga su fe. Mantenha a visualização. Mantenga la Fecha visualización. teus olhos Cierra tus ojos. e veja aquele menino convertido ao Senhor, servindo ao Senhor e transformando vidas. Y vea a ese joven convertido, vea a ese joven convertido en su corazón y sirviéndole al Señor. Glória a Deus. Pode Glória a aplaudir Deus. e aplaude já declarando: Senhor, estou aplaudindo pela minha vitória, ó Deus. Eu estou aplaudindo porque eu sei que o Senhor fará isso na minha casa. Aplaude y declare mientras usted aplauda. Yo veo el milagro en mi casa. Yo veo el cumplimiento de Dios en mi Amén. casa. Glória a Deus. Gloria a Dios. Principalmente nesse aspecto, Principalmente en ese aspecto, use a sua palavra. use su palabra. Quando chegamos nas regiões celestiais, Cuando nosotras llegamos a las regiones celestiales, orando pelo Espírito de Deus, orando por el Espíritu de Dios, devemos orar alto, nosotros debemos orar alto, ouvir o que falamos. escuchar lo que hablamos. Quando nós estamos no nosso dia a dia, Cuando nosotras estamos en nuestro día a día, nós devemos profetizar para aqueles que amamos. nosotros debemos profetizar a aquellos que amamos. Uma vez escutei pastora Cláudia Una vez escuché a la pastora Claudia falar uma frase que me impactou. hablar una frase que me impactó. E esta frase tem dirigido muito a minha vida a partir de então. Y esta frase ha tenido que ver mucho en mi vida y me ha dirigido. A frase é: Y esa frase es: não verbalize no verbalice o que você não quer que aconteça. lo que usted no quiere que suceda.
Pastora Cláudia sempre fala isso. La pastora Claudia siempre dice eso. Não chame de viciado um filho que você quer que seja um homem de Deus. No llame de drogadicto a un hijo que usted quiere ver sirviéndole al Señor. Não chame de inútil, Não preguiçoso, No llame de inútil, de perezoso, se não é isso que você quer que seus filhos e seu marido sejam. si usted no quiere que sus hijos o su esposo sea. Certa vez estava com as minhas netas, tenho 2 netas. Tengo 2 nietas y una vez estaba con ellas, E a mais velha la mayorcita estava meio brava naquele dia. estaba como brava ese día E estava tratando muito mal a sua irmã mais nova. y estaba maltratando a su hermanita. E naquele momento eu fui chamar a atenção dela, Y en ese momento yo le fui a llamar la atención, mas graças a Deus mas gracias a Dios que o Espírito Santo falou comigo. que el Espíritu Santo habló conmigo. Fale aquilo que ela é em mim. Hable lo que ella es en mí. E eu falei para ela, Y entonces yo le dije a ella, Gigi, Gigi, é Giovana o nome dela, Giovanna es el nombre de ella, você é tão doce, tú eres tan dulce, sempre cuida tão bem de sua irmã. siempre cuidas tan bien de tu hermanita. Por que está fazendo isso hoje? ¿Por qué estás haciendo eso hoy? E realmente ela é uma menina muito meiga. Y la verdad es que ella es una niña muy linda. E nessa hora, Giovana mudou o comportamento imediatamente. Y en el mismo instante, inmediatamente, Giovanna cambió su comportamiento. Se eu falasse para ela, Si yo hubiese hablado para ella, porque você é muito mal criada com a sua irmã, ay, usted es muy mal criada con su hermana, eu estaria ali profetizando o que eu não quero que aconteça. yo estaría ahí profetizando lo que no quiero que E suceda. o último ponto que eu quero falar, El último punto que yo quiero hablarles, constância em buscar ao Senhor. la perseverancia y la disciplina en buscar al Señor. Nesse versículo que nós lemos de Provérbios, En ese versículo que nosotros leemos en Proverbios, diz, não come o pão da preguiça, no final. dice, no sufre las consecuencias de la pereza. Queridas, nós temos 1000 desculpas para não estar em oração. Nosotras tenemos 1000 disculpas para nosotros no estar en la oración. E eu vou falar algo meio duro agora. Y yo voy a hablarles algo duro ahorita. As desculpas é uma preguiça disfarçada. Las disculpas es una pereza disfrazada. Porque quando nós queremos fazer algo, nós arrumamos tempo. Porque cuando nosotras queremos hacer algo, hacemos lo que sea y le damos tiempo. Nós precisamos nos despir, tirar toda desculpa, toda preguiça, Nos toca soltarnos de toda pereza, de toda disculpa, de comodismos. de como decimos. Precisamos priorizar estar na presença de Deus. Nosotros necesitamos darle prioridad a estar en la presencia de Dios. Não existe nada mais importante na nossa vida. No existe nada más importante en nuestra vida. Como eu falei no começo, Como yo hablé en el inicio, a mulher é um ponto de equilíbrio na sua casa. que la mujer es un punto de equilibrio en la casa. Agora, Jesus no centro da nossa vida é o nosso ponto de equilíbrio. Ahora, Jesús en nuestra vida es el punto de equilibrio. Se Jesus nos dá esse ponto de equilíbrio, Y si Jesús nos da ese punto de equilibrio, nós daremos um equilíbrio positivo dentro da nossa casa. nosotros daremos un punto de equilibrio dentro de nuestra casa. Muitas vezes nossa casa está uma bagunça Muchas veces nuestra casa está desordenada e a desordem, y el desorden muitas vezes espiritual, muchas veces es espiritual, mas a espiritual reflete no dia a dia e no físico. porque lo espiritual se refleja en el día a día en lo físico.
Não conseguimos ter tempo para nada. No tenemos tiempo para nada. Estamos todas atarefadas. Estamos todas atareadas. Parece que não conseguimos fazer o que precisamos. Parece ser que no hacemos lo que necesitamos hacer. E tudo começa a ficar bagunçado. Y todo queda revuelto, desorganizado. Porque aquela que deveria trazer o ponto de equilíbrio Porque aquella que tenía que traer el punto de equilibrio, está sem equilíbrio. pues está sin equilibrio. Porque Jesus não está no centro da sua vida. Porque Jesús no está en el centro de la vida. Jesus está Jesus ele se coloca no centro da nossa vida Jesús se coloca en el centro de nuestra vida no momento em que nós entramos em oração en el momento que nosotras entramos en la oración e deixamos com que o Espírito Santo nos fale, y dejamos que el Espíritu Santo nos hable, nos organize, nos organice, nos traga paz, nos traiga esa paz, nos traga alegria. nos traiga esa alegría. E olha, a Escucha, alegria la alegría que vem do Espírito Santo que viene del Espíritu Santo não depende de circunstâncias. no depende de circunstancias. A paz La paz que vem do Espírito que Santo viene del Espíritu Santo não depende de uma conta bancária cheia. no depende de una cuenta bancaria llenita. Não depende. No depende. Eu percebi na minha vida Yo vi en mi vida que eu fazia muitas coisas. que yo hacía muchas cosas. Eu trabalhava muito, Yo trabajaba muchísimo, eu cuidava da igreja, yo cuidaba de la iglesia, eu cuidava da parte administrativa financeira da igreja cuidaba de la parte administrativa de la iglesia, e cuidava dos filhos cuidando de los Do hijos, marido. del marido, e tinha aquela desculpa. y tenía esa disculpa. Ai, hoje eu não tive tempo para orar. Ay, hoy no tuve tiempo para orar. Mas eu percebia Pero yo percibí que quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito que cuando empecé a escuchar la voz del Espíritu, e eu não começava a fazer nada yo no empezaba a hacer nada antes de orar, antes de la oración. antes de ter meu tempo com Deus. Antes de tener ese tiempo con Dios. Parece que depois desse tempo com Deus, Parece que después de ese tiempo con Dios, todo o meu tempo rendia mais. todo mi tiempo rendía más. Conseguia fazer as coisas com paz. Conseguía hacer las cosas con una paz. E sabe o que foi acontecendo? ¿Y sabe qué fue sucediendo? Eu fui tendo mais sede de estar na presença de Deus. Yo tuve más sed de estar en la presencia de Dios. Ao invés de ter preguiça, eu tinha vontade En de estar vez lá. de tener pereza, tenía ganas de estar allá. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. E sabe o que foi mais lindo? ¿Y sabe qué es lo más lindo? Hoje, o Senhor me pede que todas as manhãs eu dedique somente para Ele. Hoy en día, todas las mañanas se las dedico a Él. Eu sei que eu posso fazer isso, Yo creo que puedo hacer esto porque não tenho mais filhos pequenos. porque no tengo más hijos pequeños. Mas eu sei que Deus quer te dar o caminho da vitória. Pero yo sé que el Señor te quiere dar el camino a la victoria. A palavra de Deus em Lucas 18:7 diz assim: La palabra en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Não desanime na sua oração. No se desanime en su oración. Eu quero te convidar a ficar de pé um minuto. Quiero que tú te quedes en pies por unos minutos E eu quero te convidar y quiero invitarte a você fazer um compromisso com Deus. a que hagas un compromiso con Dios De ser uma mulher intercessora a partir de agora. para que a partir de ahora tú seas una mujer intercesora, Uma mulher que sabe chegar nas regiões celestiais. una mujer que sepa entrar en las regiones celestiales, Que saiba pedir que o Espírito Santo guie o seu caminho. que sepa pedirle al Espíritu Santo que guíe su camino, Que saiba orar com poder e autoridade. que sepa orar orar con autoridad y poder. Fecha teus olhos e faça um compromisso seu com Deus agora. Cierra tus ojos y haz un compromiso con Dios ahora. Eu vou orar em português. Yo voy a orar en portugués. Não vou
orar com tradução agora. No voy a hablar con la traducción ahora, O Espírito de Deus não precisa de tradução. porque el Espíritu Santo no necesita de traducción. Porque você vai fazer a sua oração. Porque usted va a hacer su propia oración. Deixa agora o Espírito de Deus te guiar nessa oração. Deja que el Espíritu de Dios te guíe en esa oración. Não tenha medo de fazer um compromisso com o Senhor, No tenga miedo de hacer ese compromiso con el Señor, de ser uma mulher de intercessora. ser una mujer intercesora. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar ou fica de pé. Tú, si quieres, te puedes arrodillar o si no, puedes quedarte en pie. Mas vamos orar agora. Pero ahora vamos a orar. Faça seu compromisso. Haga ese compromiso.